A seguir, Hora da Notícia. Polícia Civil entra em greve em Passo Fundo e a gente mostra como funciona o trabalho da delegacia e serviços que devem ficar prejudicados com a paralisação. Capa de Passo Fundo anunciou que está encerrando as atividades no abrigo e que irá entregar à Prefeitura os mais de 300 animais atendidos. Para falar sobre esse assunto, a nossa convidada no estúdio é a coordenadora do Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente, Maria de Lourdes Secorum. Você sabia que grande parte do que a gente cozinha envolve a física? Nós vamos mostrar como isso acontece. E ainda a Feira do Livro de Passo Fundo movimentada no fim de semana. A nossa equipe bateu um papo com Luiz Fernando Veríssimo, o patrono desta edição. Hoje é segunda, 6 de novembro, é hora da notícia. Crimes contra a mulher, criança e adolescente, formação de quadrilha, assalto a bancos, homicídios. Estas são algumas das ocorrências mais comuns. E para atender a população, Passo Fundo conta com 7 delegacias especializadas em diferentes áreas. Procurar uma delegacia de polícia é algo que, diz aí, ninguém quer. Porque se você vem para cá, é sinal que passou ou está passando por algum problema. Por isso, ter equipe treinada e apta para atender as demandas que chegam é fundamental. Em Passo Fundo, esta é a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento, conhecida como DPPA, e funciona 24 horas. O diferencial aqui são os delegados plantonistas, um serviço importante para atender as demandas do município, que são muitas. Passo Fundo é um polo regional em vários aspectos, em saúde, educação e também na área da segurança pública. As principais ocorrências em Passo Fundo, especificamente, são furto e roubo de veículos, tráfico de drogas, e nós temos uma preocupação especial, como não poderia deixar de ser, com os crimes contra a vida, dolosos contra a vida, o homicídio e o latrocínio. E dentro da hierarquia da Polícia Civil, o cargo mais importante, responsável pelo comando de uma delegacia, é o do delegado. Abaixo dele vem o comissário, que é o funcionário de carreira que entrou na polícia como escrivão ou inspetor. Aí sim, estes dois, inspetor ou escrivão, são os cargos iniciais dentro da polícia. Nós aqui recebemos dioturnamente, em regime de plantão, todo tipo de ocorrências, desde as mais simples até as mais graves, de uma perda de documento até um homicídio, né? Então, a gente tem que fazer uma certa triagem, desde contra o patrimônio, contra a vida e os fatos em tese atípicos, né, que a gente verifica-se com perda de documento e casos em gerais. Para trabalhar na Polícia Civil precisa prestar concurso público. O Jefferson prestou 2, porque antes de ser policial civil, atuou 8 anos na Brigada Militar. O trabalho da Brigada Militar ele acrescenta em muito para fins de atendimento do público em geral e conhecimento da atividade da Polícia Militar. Ele favorece até o ponto que você já atuou na rua, sabe, conhece a comunidade e os problemas que a Polícia Militar enfrenta, até trazer o auto de prisão em flagrante para nós aqui, até trazer o conduzido. Essa distinção entre atividade prática no serviço militar ajuda e contribui muito no atendimento aqui dentro da Polícia Civil. O escrivão registra as ocorrências, faz os depoimentos, já o inspetor atua mais na rua, investigando os casos. Hoje, Passo Fundo conta com cerca de 100 policiais civis e tem em torno de 35 viaturas. A falta na polícia é outra. A principal carência da Polícia Civil é efetivo policial. São agentes policiais para trabalhar. Nós experimentamos nos últimos 10 anos cerca de 40% de redução do nosso efetivo. E isso nos faz muita falta. A questão de armamento, equipamentos, coletes balísticos, munição, viaturas, o Estado tem suprido adequadamente as nossas necessidades. A DPPA está no momento com a estrutura um pouco prejudicada. Uma das razões é a demora pela reforma, há tempos esperada. Enquanto a obra não sai, a equipe precisa lidar com essa e outras dificuldades. E doutor, como lidar com a situação que o Estado está enfrentando de parcelamento de salários?
É uma situação bastante preocupante, mas graças especialmente à vocação que é exigida para o trabalho policial, para a inclusão de agentes policiais, para a inclusão de delegados de polícia, a motivação é em decorrência da própria natureza da função e da própria vocação dessas pessoas para trabalhar, para auxiliar a sociedade. Se não fosse isso, teríamos problemas maiores, com certeza. A Polícia Civil de Passo Fundo conta com o apoio do Judiciário e da Universidade de Passo Fundo, que auxiliam com projetos para a melhoria da estrutura. É importante lembrar que o cidadão, dependendo do caso, não precisa vir até a delegacia. Pela internet é possível registrar toda e qualquer ocorrência e pelo 181 fazer toda e qualquer denúncia sem risco de identificação. Nós orientamos até a população a usar a delegacia online, que é um suporte que a Polícia Civil traz para fins de agilizar esse próximo processo, que não faça com que as pessoas fiquem aguardando, muitas vezes, o registro de ocorrência por um simples fato que pode ser registrado via internet. E é importante reforçar o Disque Denúncia 181, né? Sem dúvida. Todas as denúncias são anônimas e são repassadas para a delegacia competente para a investigação. E a Polícia Civil entrou em greve novamente nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pela categoria por causa do atraso nos salários. Conforme está em lei, 30% do efetivo tem que estar trabalhando para atender às ocorrências de gravidade. Bom, o CAPA anunciou que não vai mais atender os mais de 300 animais domésticos que são atendidos hoje no abrigo da ONG. A alegação é a falta de recursos e uma dívida de quase R$100 mil. A entidade informou ainda que está devolvendo os animais à Prefeitura de Passo Fundo. Sobre esse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio, nesta segunda-feira, a coordenadora do Bem-Estar Animal da Secretaria de Meio Ambiente de Passo Fundo, Maria de Lourdes Secorum. Seja muito bem-vinda. É importante a gente colocar que na sexta-feira da semana passada nós recebemos a responsável por esta ONG aqui no estúdio, que também teve oportunidade de explicar por que essa decisão foi tomada. Olha, muito obrigada por aceitar o nosso convite. E a primeira pergunta é: a Prefeitura ela já foi informada sobre o encerramento das atividades do CAPA? Não, ainda não temos nenhum comunicado oficial de que há um encerramento, de qual vai ser o procedimento que eles tomarão. Por enquanto, a gente tem só as especulações, as entrevistas na imprensa, nas redes sociais. Nós, oficialmente, não recebemos nenhum comunicado. Ainda. Acreditando que esse comunicado deva ocorrer nas próximas horas ou nos próximos dias, havendo o comunicado, qual é o próximo passo, qual é o procedimento da Prefeitura? Nós temos uma licitação em aberto, um chamamento público, né, aberto para que outras entidades se possam se cadastrar e concorrer a esse termo de colaboração que é oferecido. E, então, esperamos que tenham com outras pessoas interessadas, porque o chamamento é em aberto, está disponível, inclusive no portal da transparência, com todas as regras e, enfim. Então, vai ser um problema que a gente vai ter que negociar juntos depois, né? O que mudou na legislação que fez com que a Prefeitura de Passo Fundo fizesse este chamamento público? Então, a lei de 13.019 de 2014 regulamentou que todo o dinheiro público tem que ser feito através de licitações. Não se pode mais fazer convênios com nenhuma entidade, não é com essa entidade em particular. Nenhuma entidade pode mais receber verba pública sem que passe por uma licitação. E o termo de colaboração, que é o que está sendo proposto, ele tem por objetivo custear parte das despesas. Nada impede que a entidade ganhadora, vencedora, procure parcerias, procure a doação da comunidade, busque outras fontes de recurso para cobrir a despesa total. O termo de colaboração, ele visa cobrir parte, já diz colaboração, é uma parceria entre
a sociedade civil, que já presta um tipo de serviço, e o poder público, que tem interesse em que esse serviço seja mantido. Essa lei, ela vale para qualquer entidade, a gente pode citar aqui a APAI como exemplo, e não é só uma lei que vale em Passo Fundo, ela vale para todo o país. É uma lei, exatamente, é uma lei federal, né? Depois foi regulamentada por um decreto municipal, mas é uma lei federal. Hoje a sociedade não permite mais que se tenha uso do dinheiro público sem que haja prestação de contas de como ele está sendo usado, onde ele está sendo usado. Então, esse marco regulatório veio para regular, como você disse, a APAI e todas as outras entidades que recebem incentivo, né, público, verba pública. Todos vão ter que se adequar. Além do CAPA, existem outras entidades em Passo Fundo que prestam também esse auxílio para animais? Que prestam auxílios para animais, sim. Nós não podemos nunca, jamais esquecer das protetoras independentes, né? Elas prestam um serviço valioso para a sociedade. Inúmeras ONGs, temos ONGs que têm abrigo também e que se mantêm com os próprios recursos. Então, tem muita gente envolvida na causa animal e que se trabalha apenas com recurso próprio ou os recursos advindos de doações. Você vê que a proteção é muito dinâmica aqui, né? Sempre promovendo eventos, vendas, rifas, né? Usando da rede social para fazer adoção. Então, nós temos, sim, um envolvimento muito grande da comunidade que ajuda muito. Aliás, é fundamental esse trabalho das voluntárias, porque é o que dá condição de melhorar. Nós temos em Passo Fundo uma política pública sendo construída, começando, que é um exemplo para muitas cidades do país, que é onde nós não temos nada. Nós temos uma luta aqui muito longa para construir um projeto de castração, para construir, responsabilizar o pessoal por abandono. Então, nós temos Passo Fundo hoje como um modelo. Apesar de tantas críticas, nós temos como um modelo. Agora, quando você nos fala que a partir do momento que a prefeitura for oficialmente notificada, né, vai ter que haver uma negociação, você está se referindo à transferência destes mais de 300 animais, porque o que deve acontecer com eles nos próximos dias? Se chegar a tanto, sim, né? Até isso nós temos que tomar uma providência. Afinal de contas, o poder público tem responsabilidade, sim, sobre os animais. Rapidamente, só para a gente encerrar, Maria de Lourdes, quanto o município tem investido e o que ele tem feito em prol destes animais? Olha, nós temos o projeto de castração, né, que em andamento, que beneficia as pessoas de baixa renda, todas as pessoas que têm CAD único. A gente não conseguimos atender toda a população. Eu não posso te dizer em números precisos, porque nós temos a hospedaria de cavalos, nós temos o projeto de castração, nós temos uma equipe, nós temos o ambulatório médico veterinário gratuito, nós temos fiscais, motoristas, temos o ônibus. Então, é um valor considerável o que se investe. Eu não posso te precisar, seria leviano da minha parte. Mas há várias ações Várias ações em várias frentes que estão sendo mantidas pelo poder público. Tá certo, a gente vai ficar aqui, é claro, no aguardo por outras informações. Muito obrigada. Eu que agradeço uma boa semana de trabalho. Obrigada. Bom, e se você gosta de alimentos saudáveis produzidos pela agricultura familiar, então que tal dar uma passadinha aqui na UPF amanhã? Das 10 da manhã até as 3 da tarde acontece mais uma feira ecológica com produtos como verduras, frutas, conservas, sucos, além de pães e bolos. A produção é de agricultores aqui da região. E a feira ela é montada em frente ao Centro de Convivência, aqui no Campus 1, no bairro São José. E, de novo, Passo Fundo está envolvido em meio a livros. É a feira que começou na sexta e vai até domingo. Depois do intervalo, a gente fala da Feira do Livro. O domingo foi de provas do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, em todo o Brasil. Em Passo Fundo, as provas foram aplicadas aqui na UPF. Neste ano, melhor dizendo, o exame ele é feito em 2 etapas. E este primeiro domingo foi para questões da área das humanas. O tema da redação do Enem 2017 foi Desafios para a Formação Educacional de Surdos no Brasil. A segunda etapa de provas acontece no próximo domingo, dia 12, e ela é para a área das exatas.
Bom, começou hoje e segue até o dia 30 de novembro o período de matrículas e rematrículas para as escolas estaduais. Para os alunos com pelo menos 75% de frequência escolar, a rematrícula é automática. Para os alunos com frequência menor a 75%, a rematrícula precisa ser feita pelos responsáveis quando o estudante tiver menos de 18 anos nas escolas onde estiver matriculado. É preciso levar documento de identificação com foto e fazer a atualização dos dados cadastrais do aluno, além de levar o comprovante de residência. Você já parou para pensar que enquanto cozinha, prepara os alimentos, grande parte do processo que você está ali envolvido tem relação com a física? Bom, os conceitos dessa ciência estão presentes em toda a nossa vida e falar sobre alguns deles por meio da cozinha foi a proposta de uma atividade que aconteceu aqui na UPF. Olha só. Enxergar que a física está presente em nosso cotidiano e aprender como funcionam algumas definições que encontramos nos livros. Foi a partir desta ideia que os alunos bolsistas do PIB de Física da UPF tiveram a oportunidade de participar do Física na Cozinha. Nós montamos uma cozinha dentro do laboratório de física e convidamos o professor Álvaro para preparar alimentos e, ao mesmo tempo, discutir a física presente nesse preparo dos alimentos. A física não está sozinha, a física tem que dialogar com as outras ciências, então, nesse preparo, ao mesmo tempo que nós estamos contextualizando a física, nós estamos trazendo conhecimentos de química, conhecimentos de biologia, conhecimentos da própria matemática, para dentro de uma situação que faz parte do cotidiano dos alunos. Então, nada melhor do que aquilo que nós fazemos, entramos ou manipulamos 2, 3 vezes por dia, do que a nossa cozinha, para que os alunos aprendam a observar os fenômenos que estão ao redor deles, fazem parte do cotidiano deles. Porque muitas vezes o aluno vê a descrição de um fenômeno físico num livro didático específico e não consegue identificar aquele mesmo fenômeno em outras situações que às vezes estão ao lado dele. Então nós temos que usar essa realidade, esse cotidiano, esse fenômeno cotidiano, para fazer com que o aluno consiga fazer a transposição do conteúdo que está no livro para as aplicações desse conhecimento na vida prática, cotidiana, né? Assimilar conceitos como calor, força e temperatura na prática pode resultar em ações simples que facilitam o dia a dia e até trazem uma economia para o bolso. A melhor parte é poder dividir isso dentro da sala de aula. A atividade é bem interessante, né? Porque ela mostra como que a gente pode principalmente otimizar a questão do cozimento dos alimentos, quais as panelas ou até mesmo a forma de preparar os alimentos, né? E isso a gente levando para a sala de aula instiga os alunos a pensar sobre a questão de preparação, né? Porque é um negócio muito corriqueiro, assim, né? Então essa atividade acho que possibilita a gente levar uma discussão dessa para a sala de aula, né? Porque daí os alunos acabam pensando, posso cozinhar um alimento numa panela de pressão, então vai diminuir o meu custo, vai diminuir o meu tempo, vou acabar economizando gás, por exemplo. Então acho que é uma atividade bem importante assim, para a gente levar para a escola. Se você é da área da odontologia e deseja se qualificar, fique atento, porque até 1º de março de 2018 estão abertas as inscrições para mestrado e doutorado em odonto aqui na UPF. As linhas de pesquisa em biomateriais, clínica odontológica baseada em evidências e odontologia preventiva, elas preparam o profissional para trabalhar de uma forma multidisciplinar. As inscrições abriram hoje e outras informações é só entrar no site upf.br/ingresso. O mês de novembro marca os 60 anos da FEAC, a Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis aqui da UPF. Por isso, no último sábado, aconteceu um evento no Gran Palazzo para celebrar estas 6 décadas de história. Bom, no local teve food trucks, encontro de turmas formadas pela FEAC, além de atrações musicais. O evento começou ao meio-dia e foi até a meia-noite de sábado. A temperatura deve subir e pode chover nos próximos dias aqui na região. Veja mais, então, na previsão para este início de semana.
Previsão de uma terça-feira com céu encoberto, muitas nuvens em Passo Fundo e sem chuva. Mínima de 14, máxima de 28 graus. A quarta-feira continua com céu encoberto, sem possibilidade de chuva. Mínima de 15, máxima de 22 graus. O poder da música e a capacidade que ela tem de melhorar a vida das pessoas. Bom, certamente você já ouviu falar sobre isso. Por isso, um projeto de extensão do curso de música aqui da UPF ensina canto e instrumento para jovens de 12 a 18 anos. Esse é o assunto do programa Universidade Aberta desta semana, que vai ao ar hoje às 8h30 da noite e tem reprise amanhã e quinta às 8 da noite. Luiz Fernando Veríssimo é um dos autores que mais vende livros no Brasil. Com 81 anos, ele demonstra muita disposição para participar de eventos literários pelo país. Dessa vez foi Passo Fundo quem acolheu o escritor. Ele é patrono da Feira do Livro. Por ser pouco mais de 3 horas da tarde, é gente que não acaba mais. Paciência para encontrar, estar perto de um dos maiores escritores brasileiros da atualidade, Luiz Fernando Veríssimo. Depois de ter lido tantos livros do pai dele e agora dele, é uma grande emoção para mim. Antes desse momento, teve esse outro, mais formal, mas não menos importante. A plateia atenta ouviu cada frase, cada palavra do escritor, que surgiu na sombra do renomado pai, Érico Veríssimo, mas foi no jornalismo e na literatura que conseguiu trilhar o seu caminho profissional. Aos 81 anos completados em setembro deste ano, Veríssimo é o escritor que mais vende livros no Brasil. Conhecido na TV pelas adaptações literárias, foi com o livro O Analista de Bagé que este gaúcho chegou ao status de best-seller. O psicanálise também requer muita acessibilidade, né? Que o analista de Bagé não tinha nenhuma. Ele recebia esses pacientes com joelhaço, ficava contra a parede, tudo tentando curar o paciente. Então, o livro teve uma aceitação muito grande, foi best-seller durante algum tempo. O público fez perguntas que Veríssimo respondeu com aquele humor característico. Comecei como copydesk, que é uma coisa que eu acho que nem existe mais em jornal, né? Depois fui editor nacional, editor internacional, fui o que a gente chamava de editor de frescuras, na parte cultural do jornal. Né? Falou do início da carreira, da descoberta como escritor. E quando me deram então espaço assinado no jornal, que eu comecei a escrever como cronista, eu, de certa maneira, descobri que tinha vocação para aquilo. Né? E quando os assuntos mais encardidos entraram na pauta, como a política, por exemplo, ele não se esquivou das respostas. Eu não sei escolher a saída desse nosso problema, nesse momento que nós vivemos, mas é um momento perigoso, principalmente por essa razão, o descrédito, a desmoralização da classe política, dos políticos em geral. E depois da conversa com o público, o escritor atendeu pacientemente aquela fila grande que mostramos no início da reportagem. E quem estava na primeira fila, com uma coleção de dar inveja a muito leitor? A Camila. Todo escritor tem uma identidade. Na tua opinião, qual é a dele? Eu acho que é essa linguagem acessível para em que todos os leitores consigam entender aquilo que está passando, seja o leitor do 0 hora, seja o leitor na sala de aula, todos conseguem entender aquilo que está sendo passado de uma forma engraçada, muitas vezes irônica, e acho que é essa marca dele que vem contagiando todo mundo. A Feira do Livro segue durante toda esta semana, com shows, contação de histórias e ofertas de livros para quem é apaixonado ou não pela leitura. Promete a semana, né? Sim, promete muito. Luiz Fernando Veríssimo, um querido, né? Tá assim encantando
cada vez mais nos nossos corações. E a semana vai ser muito boa, a programação está muito recheada, tem muito show, muito autor bom no palco, muito sarau, contação de história. Então tem muita promoção, saldão de livro. O pessoal tem que garimpar e procurar muita coisa nova também, lançamentos. Tem muita coisa boa mesmo. A Feira do Livro de Passo Fundo acontece no Bourbon até domingo, dia 12. A entrada, é claro, é de graça. Essas foram as informações de hoje e a gente encerra o programa com um trecho do espetáculo Um Canto de Fadas, apresentado ontem na Feira do Livro. Obrigada pela sua companhia e a gente te espera amanhã ao vivo, ao 12h30. E a fada transformou um menino de verdade.